é cantado nos Estados Unidos, cantado na Europa, na China, na Coreia do Sul, Austrália. Que maravilhoso culto de avivamento. E os médicos ficaram chocados, totalmente chocados. Isso está acontecendo em New South Wales, na Austrália. Thank you so much, blessed people. Muito obrigado, povo abençoado. So those are some of the happenings that took place. One cripple Então, per estes day. são The two apenas prophets alguns raised dos one acontecimentos que cripple every day for 3 days in a row. aconteceram. Aleijado a cada dia. 3 aleijados em 3 dias levantaram. Este é um recorde bíblico. To establish the power and the authority of the blood of Jesus Para in the church. estabelecer o poder e a autoridade do sangue de Jesus na igreja. To make the nations know that the Messiah is coming. Para They fazer repent com and que be as holy. nações saibam que o Messias está vindo, vocês precisam se arrepender e ser santos. Make the people of God know that their Savior is coming. Para que o povo de Deus saiba que o seu Salvador está vindo. Então, povo abençoado, nós temos muitos outros eventos esperando por vocês nesta noite. Eu sei que agora nós estamos em jejum. Essa é a nossa estação, temporada de jejum. E jejum é muito importante, porque algumas vezes o alimento pode ser tóxico para o seu corpo e para a sua alma. É por isso que o jejum é muito importante. Nós estamos agora em um jejum global. Milhares de pessoas estão jejuando globalmente. Há milhares globalmente que estão jejuando agora conosco. E lembrem-se que é um jejum seco. Não assista a TV, não leiam jornais seculares, não ouça rádios seculares, não coma, não beba. É um jejum seco. Que privilégio que nós possamos participar disso. Aquilo o Senhor Jesus passou por 40 dias e 40 noites. Foi isso. Mas hoje eu quero uma mensagem que está tão incendiada que eu não sei o quanto eu vou conseguir fazer. É tanto. Então, povo abençoado, nós temos estado nisto por meses. Por causa do tesouro que o Senhor está cavando aqui para facilitar a igreja na sua peregrinação em direção ao céu. E nós vimos muito claramente aqui que o Senhor está falando muito claramente com a igreja sobre preparação. Como você pode se preparar para ser uma igreja santa? Como se preparar para o santo reino de Deus. E nós vimos muito claramente o livro de 1 Coríntios 4, versículo 5. Esta tem sido uma expedição imensa na Bíblia. E nesta expedição bíblica, tanto tesouro foi cavado para ajudar a igreja. Deixa-me levar vocês rapidamente para recapitular com vocês, para relembrar vocês, a escritura básica que tem nos navegado através da Bíblia. Você fica pensando por que algumas pessoas podem ficar pregando prosperidade e dinheiro? Olha a glória que você perdeu. Os aleijados estão andando aos milhares. Você não pode nem contar. Nas 2 semanas tem um número tão grande. Eu tenho que checar novamente a lista e passar através de todos. Because now we have Nakuru
Dondori, Nakuru. Porque agora nós temos Dondori, And then Nakuru. we have Kevin Cheruyot. Então nós temos Kevin And then if you Cheruyot. remember well, I think it was Kapsokwan. Então, se eu me lembro bem, nós temos Kapsokwane, Jael Chamtai. Jael And then we Chantai. came down to Kaptembo. Então nós voltamos a Kaptembo, And then we Mushindi. went, I think, to many places. Eu acho que There's a nós lunatic fomos a in muitos Subukia. lugares, ao Lunático e Subukia. Then we went all the way to Emali. Então nós fomos todo o caminho até Redempta Emali, Mwende. até And then Redempta I think we came Mwende. back also to Utawala. E voltamos There is, também I a think, Utawala, Wangoi eu acho que o Angoi ou to Likoni, algo by the way, assim. Likoni. That's why I'm saying I would have to read the list. Então, por isso que eu Likoni digo que and nós temos Zabweni, que two ler a cripples got lista. up there, each one. Lá, Licone e outra pessoa, dois aleijados levantaram lá. Chanzo, sim, obrigado, Chanzo. And then we came all the way to Então nós Utawala, viemos todo o caminho até Utawala, Gakeni. Dakeni. And then we came to Sylvia Então nós Wamboi viemos a Silvia in Wamboi Gashie. em Gashie. Within the short time, we Dentro are de overwhelmed 2 período weeks or de so. tempo tão curto, nós fomos That superlotados, is the na role the church is verdade. supposed to be playing in the Este é o land. papel que a igreja deve estar atuando When na hospitals are terra. defeated and people Quando os are abandoned. hospitais são derrotados e as pessoas são People are very wise, abandonadas. you cannot lie to them. As pessoas são sábias, você não They know pode Jesus is the mentir last para eles. resort. Eles sabem que Jesus é a When última all human effort has palavra, failed. né? Quem dá a última palavra. Quando todo There are no medical esforço equipment to humano address their falhou, situation. quando não tem nenhuma questão médica que pode lidar com a And that situação is what the deles. Holy Church does. E é That's why I've isso been que a talking Igreja holiness, Santa holiness, faz. repentance. É por Turn isso que eu away estou from sin. prometendo arrependimento, santidade, santidade, arrependimento. Apartem-se do pecado. Por isso, Because the Lord wants to reach his people porque that o are desperate. Senhor quer atingir, alcançar o seu povo que está And when we desesperado. go a month from there, we have so many E quando cripples, nós I can't even vamos remember. um mês Tukienda mwezi dali, mmoja sasa tantos baada ya hapo aleijados tuna viwete wengi kabisa ambao hata siwezi kukumbuka. People like Nancy Mucheru, those are big. There's a very mature woman with her daughters. Watu kama vile Nancy Mucheru Suas ni mama filhas. aliyekomaa kabisa pamoja na binti Jaylin zake. Hope, and Joelin so forth. Hope e assim por And then we have diante. Mareka here in Então Isinya. nós temos Pareca aqui em So there's so many Vicínia. blessed people. Então há tanto povo abençoado. But that is the role of the church. Let Mas nobody este é o ever lie papel to da you. igreja, The não blood of deixe Jesus ninguém- and the cross of Jesus has power. They have power. Lakini huo ndio wajibu wa kanisa. Mtu yeyote yule asiwahi kuwadanganya. Damu ya Yesu na msalaba wa Yesu Kristo zina nguvu. They have power to address your needs. Zina nguvu za kukabiliana na shughuli shida zenu. Hallelujah. Hallelujah. That Aleluia. is what you see the Lord expositioning in the land. É Ndicho isso que o mnaona Senhor Bwana está akidhihirisha expondo kwenye nesta taifa. But even nação. most importantly is Mas introducing o me mais to you. importante é que Ele está me introduzindo para You know, He vocês. does them for His servants. that Você the sabe nations que may Ele know faz them. isso para os seus servos, para que as nações possam conhecê-los. So the scripture that has been navigating us through the Então a Bible escritura que está nos navegando através da Bíblia is the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 5. é o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, When the Lord versículo rebuked 5. the church, the apostate Quando o church, Senhor repreendeu a igreja apóstata, and He says, therefore judge nothing before the appointed time. ele diz, portanto, nada julguem antes do tempo Wait determinado. until the Lord comes. Espere até que venha o And I Senhor. said He's raising some very powerful towers that E are eu towering disse, high from this ele scripture. levantou torres muito poderosas que se levantaram a partir desta He's talking escritura. about judgment. Ele está falando a respeito de And He's talking juízo. about appointed time for that judgment. Anazungumza kuhusu wakati ulioteuliwa kwa ajili ya hukumu hiyo. And He's saying the Lord is coming for that Ele judgment. Na anasema kwamba Bwana anakuja kwa ajili ya hukumu hiyo. And He's talking about there is a waiting process. Wait until. Está Waiting falando process for that judgment to come. espera, há Há um processo de espera até que aquele juízo venha. kungoja kwa ajili ya hiyo hukumu And kuja. that waiting is for the Lord E to essa come. espera Waiting for the coming of é the Lord. The para coming of the ouvir, Messiah. é esperando a vinda do Senhor, a vinda do Kuja kwa ajili Messias. ya Masia. And when He says wait until the Lord comes, Então, He throws quando ele it out diz, there without espere até que without venha o nailing Senhor, down the proper dates, ele- the exact dates. ele estabelece isso, mas sem estabelecer a data certa. Bila kupeana ile tarehe hasa kabisa.
Meaning he's raising the imminency of the coming of the Messiah. significando que ele está levantando, ele está exaltando a iminência da vinda do Messias, que a vinda do Messias será abrupta quando as pessoas menos esperarem. That's why he says, wait until the Lord comes. É por isso que ele diz, espere até que venha o He Senhor. will bring to light what is hidden in the darkness Ele trará a luz do que está oculto nas and will trevas expose the motives of their heart. e ele vai At manifestar that as time, we were intenções do focused on this coração. final statement here. Naquele tempo, nós estávamos, da última vez, nós estávamos focados nessa última At that declaração. time, each will receive their praise from God. Nessa ocasião, cada receberá o de Deus And now, o seu across this louvor. journey, E agora, através dessa and jornada, along this e pilgrimage, ao longo dessa you have peregrinação, learned that the words of God vocês are deep. aprenderam que as Nagundua ya kwamba na palavras de Deus kujifundisha são kwamba maneno ya profundas. Mungu ni ya vilindi sana. Because it says at that time, Porque each will ele receive their praise E from God. naquele Kwa tempo, sababu anasema cada kwamba wakati huo receberá kila do mmoja atapokea Senhor o sifa seu yake itoka louvor. kwa And Mungu. this has become an exhaustless theme that even tonight I may not E finish. este Na hii tornou-se imefanyika um mazungumzo tema yasiyokoma hata kwamba usiku wa leo huenda inesgotável. sitamaliza. Provavelmente At that hoje eu não time, vou each will terminar. receive their praise from the Lord. Naquele huo, tempo, kila cada mmoja atapokea sifa receberá na seu stahili louvor kutoka do kwa Pai Mungu. At that do time, Senhor. each will receive their praise from God. Kwa wakati Naquele huo, tempo, kila cada mmoja atapokea receberá o sifa seu zao kutoka kwa louvor Mungu. de And we saw very Deus. clearly that the Lord is using this to instruct the present day church. E nós Tuliona vimos kwa muito wazi kabisa claramente kwamba que o Bwana Senhor está anatumia usando hii ili isto kwamba para kulielekeza instruir a kanisa la igreja sasa deste hivi. dia This particular presente. section of Esta verse 5, seção 1 particular do Corinthians 4. versículo Sehemu hii hasa 5 kabisa ya de mstari wa 1 tano, Coríntios, kitabu cha capítulo Wakorintho wa kwanza 4. sura ya 4. We see that he's talking about the judgment seat of Christ that takes place in the kingdom of heaven. Nós vemos que ele está falando a respeito do tribunal de Cristo que vai acontecer quando And on vocês the forem other hand, levados also, para you o see, céu. he's talking about Revelation 20 E verses por outro 11 lado, to ele 15. está falando a respeito de Apocalipse 20, versículos de 11 a 15. The great white throne judgment of the Lord. O juízo do grande trono The branco do dreadful Senhor. day of judgment. O terrível dia do And juízo. so, blessed people, Na kwa hivyo Então, watu povo wabarikiwa. we have been abençoado, looking at each at that time, each will receive their praise from God. nós estamos examinando agora quando ele diz: "E naquele tempo cada receberá o seu louvor da parte do Senhor." Then Qual o I took what is most significado relevant disso? to the present day generation, the Então, church that eu is listening. levei aquilo que é mais relevante para esta geração presente, a igreja que está me ouvindo. And here he's talking to you about preparing for the rapture. For the church to be E aqui ele está falando com vocês a respeito de prepare-se para o arrebatamento. Aquele dia quando a igreja será levada para dentro do reino da glória. O dia que ele me mostrou. Então ele está pedindo para você se preparar dessa forma. And we saw very clearly that when he says that each E will nós receive vimos their muito praise from claramente que quando ele diz, cada receberá o seu louvor da parte do He's also Senhor, referring to when every Christian ele will be também judged, está se who has been taken referindo into heaven, ao will fato de finally que stand cada before cristão Christ será and julgado be quando judged for elevado for para o everything céu. they ever did when Eles they're vão in this todos life. ficar diante do tribunal de Cristo e ser julgados. Então é isso. Aí vão ser questionados a respeito de tudo o que eles fizeram nesta vida. We know very clearly Nós vimos muito claramente que os rebeldes who reject the Lord, que rejeitam o Senhor, them they will go all the way into eles that final judgment irão diretamente para aquele juízo final. that you see in Revelation 20, Que 11, você 15. vê em Apocalipse 20, do 20, do 11 ao 15. And that is the final judgment, the last judgment E este also. é o juízo And final, then you enter the é eternal o state. último juízo também, e então vocês entram no estado And eterno. those that reject the Lord, who are they? E aqueles que rejeitam o Senhor, quem estão We are going to eles? look at some of them eventually. in Nós detail vamos later, ver but let me alguns just read for deles you. com detalhes mais tarde, mas deixe-me ler algumas escrituras para vocês. Luke chapter 19. Lucas capítulo We can even 19. begin from Luke 23. Nós podemos começar em Lucas Luke 23. 23, turn with me there. Lucas 23, abram comigo lá. Luke 23, blessed Lucas people. 23, povo abençoado. And it says the following, verse 23. E ele diz o seguinte no versículo But with 23. loud shouts
lakini Mas kwa sauti com kuu grandes They gritos, insistently demanded mas com wakasisitiza grandes kabisa na gritos kudai eles that he, insistentemente Jesus, be pediam ya kwamba que Yesu Jesus asulubiwe. fosse and their shouts crucificado. prevailed. Hivyo E a kelele zao gritaria deles zikashinda. And if you read prevaleceu. on and on, Então, se você kusoma na continuar kusoma they were lendo, insisting that he be crucified. eles Walikuwa estavam wanasisitiza ya insistindo kwamba que ele apate fosse kusulubishwa. And crucificado. he says, I have found no basis for your charges against him. Então ele diz: eu não encontro nenhuma base para as suas acusações contra ele. Versículo 18 ele But the whole diz: crowd shouted, mas toda a multidão away with this gritava: man. Mwondoe mtu huyu. acaba com este homem, solta-nos Barrabás. Remember, was a murderer. one Lembre-se murderer. que Barrabás era assassino. And so, this level of rejecting Jesus Então este nível de rejeição de is what has Jesus come into the present day generation. é o que veio a esta geração deste tempo presente, a igreja deste dia And that's why we read presente. from the book of Hebrews É chapter por 6, isso 4 to que 6. nós lemos no livro de Hebreus 6, de 4 a 6. And he said the E following. ele diz o seguinte: It is impossible for those who have once been enlightened, é impossível para aqueles que uma vez foram those who have iluminados. tasted the heavenly gift. Now he's talking about how the church of Christ of today has Ele está rejected the falando Messiah agora de in como the que a same igreja deste order dia as presente, the Pharisees eles did. rejeitaram o Messias na mesma ordem, da mesma forma como os fariseus fizeram. Então ele diz: aqueles que provaram a doçura da palavra de It is Deus. impossible for, again, Hebrews chapter 6, 4 to 6. Novamente, Hebreus It is 6, de impossible 4 for a those who 6. have once been enlightened. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, Who have tasted the heavenly gift. que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Who have Espírito tasted the Santo, goodness of the word of God. que provaram a bondade da palavra And de tasted the Deus powers of the coming e age. provaram os poderes da era vindoura. Veja as credenciais desta igreja. Veja aqui a descrição dela. Estas são credenciais poderosas espirituais. When I read São that credenciais type of church can espirituais only be like the poderosas. church, this particular ministry of repentance and holiness. Quando você olha a credencial dessa igreja, você só pode pensar que é este ministério particular do arrependimento e santidade, porque somente esta igreja viu os poderes da era vindoura, os aleijados levantando e andando, e a Heaven nuvem being de commanded Deus. to open and rain coming, God obeying O instantly. céu sendo And rain comandado falling para instantly. abrir, o céu obedece e chuva cai instantaneamente do céu. Mvua inanyesha mara moja katika mkutano. He's saying, with all those credentials, Ele diz que com todas estas that if you credenciais, fall away, se Ya kwamba você ukianguka, it is impossible to be retroceder, brought se back to você repentance. cair, é impossível ser trazido de volta ao But he says, arrependimento. because to your loss, you are crucifying the Son of God all over again. Ele diz, é porque para a sua própria perdição você crucificou o Filho de And that's Deus why I took you to the book of novamente. Luke, chapter E é por isso que eu os levei ao livro de 23. Lucas, capítulo 23, versículo 23. Luke 23, 23. Lucas 23, 23. This is what he says. Isso é o que ele diz. Hallelujah. Aleluia! And again, E novamente, when the Lord was to be crucified. quando o Senhor Wakati estava Bwana para alikuwa ser sulubishwe. crucificado. Luke chapter 23, verse 23. Lucas Kitabu cha 23, Luka 23, versículo mstari wa 23. 23. And he says, E ele diz: Anasema, but with loud shouts they insistently demanded mas com Lakini kwa fortes kupiga kelele gritos, kwa nguvu eles wakidai insistentemente that he be exigiam crucified. que kwamba ele apate fosse kusulubishwa. And crucificado. their shouts prevailed. Na E hivyo os seus kelele zao gritos e a zikashinda. gritaria It's amazing that the present day prevaleceu. church is doing É this. impressionante como que a igreja deste dia presente está We have fazendo read in isso. the book of Hebrews chapter Nós 6, lemos no 4 to 6, livro de Tumesoma Hebreus, kwenye capítulo kitabu cha 6, Waebrania sura ya versículos de 6, 4 a hadi 6, 6. that every time you become born again que toda vez que você se torna nascido de and novo walk in righteousness e você anda em Halafu justiça, and then backslide out of salvation, então see você the cloud of God volta and atrás, backslide. retrocede, você viu o reino de Deus e então você See volta the para cripples trás. walking and then backslide. Você vê os aleijados andando e então você retrocede. Ele diz: You are crucifying the Son of God all over você again. está crucificando o Filho de Deus novamente. In other words, Outra maneno palavra, mengine, em outras when palavras, you are born again, quando você é wakati nascido umeokoka, de novo, receive the grace, recebe a umepokea graça, neema,
repented from sin, se arrependeu do pecado. and then for some reason go back to Então, sin. por alguma razão, você retorna ao pecado. He says, Ele diz, Anasema in so doing, kwa ao kufanya fazer hivyo isso, you hurt Jesus. você feriu You Jesus. hurt him very much. Você o feriu demais, Because demais. you are throwing him back Porque to the você cross. está sababu unamrudisha tena empurrando kwenye ele de msalaba. volta Because para you a are telling cruz, him, look, the jogando ele first de Calvary volta was lá. not sufficient to deliver Porque man. você está dizendo, o primeiro Calvário não foi o suficiente para libertar o homem. In other words, he's hearing the nail Em outras pierced again. palavras, Pong, ele está pong, ouvindo pong o on his buraco hands. dos Kwa maneno pregos mengine, novamente anasikia tena kule kupigwa batendo kwa na majeraha mão ya dele. misumari Pá, mara tena. pá, pá. Pum, pum, katika mikono yake. That is what the Lord implies. É isso que o Senhor quer dizer aqui. This is absolutely Então, serious. isso é absolutamente sério. Rejecting Jesus. Rejeitando Kumkataa Jesus. Yesu. So those that reject Jesus, Então, the aqueles rebellious, que Hivyo basi rejeitam wale ambao Jesus, os wanamkataa Yesu rebeldes, waasi. like the same Luke chapter 19, which we are going como to cover o later. mesmo Kama Lucas vile hicho 19, kitabu que cha nós Luka vamos 19 cobrir ambacho mais tarde. tutaangazia baadaye. We're going to cover it in greater length Nós tonight. vamos cobrir em maior extensão nesta noite, As we look at those praises enquanto nós that they will examinamos receive before God. aqueles louvores que eles vão receber diante de Deus e da parte de Deus. Luke chapter 19, Lucas capítulo verse 19, 14, he says, no versículo 14, ele diz: but his subjects hated him mas os seus súditos o odiavam and sent a delegation after him. e enviaram uma delegação A para delegation after him uma delegação para to say, até ele para lhe we dizer: don't want this man to be our king. nós não queremos que este homem seja nosso rei. Vocês estão vendo isso? And every time you walk in the stripes of the Toda Lord, vez que você anda nas marcas do Senhor, in the nyayo, in the footprints of Jesus, nas pegadas de Jesus, você vai encarar a mesma you have seen situação. how the two prophets have been. Vocês já viram sometimes have said, we como don't que os want dois this guy to be profetas, over us. algumas As though vezes, they're eles telling God, falam: we don't nós não want this queremos guy que to be este over us. profeta seja sobre nós. Não Não queremos que este homem, este cara aí, seja sobre nós. Rejeição. wamesemea kwamba eti hatutaki huyu mtu apate kututawala. Kwa maneno Remember mengine, when I came with repent, Lembre-se turn away quando eu from vim sin. com arrependam-se, apartem-se do pecado. You saw how everybody did not like it. Vocês viram que como quase ninguém gostou. Eles disseram que eles se sentiram feridos. Não, nós não queremos que este homem reine But the sobre Lord has nós. now established that you must Mas o listen Senhor to them. agora estabeleceu que vocês têm que ouvi-los. If you want to enter the kingdom of glory, Se você quer entrar no reino da even a glória, 12-year-old child can tell that. até mesmo uma criança de 12 anos de idade So pode he's saying, dizer verse isso. 14, but his subjects hated him. hivyo anasema kwenye mstari wa Então ele diz no versículo 14, mas os seus súditos o odiavam e enviaram uma delegação para eles, até ele para dizer: não queremos que este homem seja rei sobre nós, seja o nosso rei. E o Lucas, de Lucas 23, 23 é a mesma coisa. Eu estou simplesmente descrevendo um grupo que vai passar pela tribulação e vão ter que ficar diante do grande e mais aterrorizante trono branco do juízo do Senhor. And again, Luke 23, E novamente, Lucas 23, 23, ele diz: but they kept shouting, mas eles continuavam gritando: crucify him, crucifica-o, crucify him. crucifica-o. Look at that rejection. Olha esta rejeição do versículo 21. Tremenda rejeição, inacreditável. And that time, E este tipo, look at what the Lord responds olha to o que them o Senhor on that day. responde para eles naquele How he dia. responds to them. Como que ele responde para eles? Matthew chapter 7 verse 23. Mateus 7, 23. Matthew 7:23 says the following. Mateus 7, 23, ele diz o You can read seguinte. 21 to 23. Você pode ler do 21 ao 23. Because of time, we're reading Mas por 23. causa do tempo, eu vou ler 23. It says the following. Ele diz o seguinte. Matthew 7:23. Mateus 7, 23. It says, Ele diz, anasema, again, let me get to it. novamente, deixe-me Matthew chegar lá. chapter 7, blessed people. Mateus Kitabu cha capítulo Mateus, sura 7, saba, watu povo wabarikiwa. Yeah, abençoado. this is what he says. Sim, isso é o que ele It diz. says verse 21. Ele Not diz no everyone who versículo says to me, 21. Lord, Lord,
will enter the kingdom of heaven. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, But only the one who does the will of my Father who is in heaven. mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está Many will nos say céus. to me on that day, Lord, Lord, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, did we not prophesy in your name? não profetizamos nós em teu And in your nome, name drive out demons? e em teu nome não expulsamos And in your demônios, name perform many miracles? e em teu nome não realizamos muitos milagres. Veja a resposta dele no Well, I will tell 23. them plainly. Então eu lhes direi I claramente, never knew you. eu I tell nunca you the os truth. conheci. Eu lhes digo a verdade. I never knew you Eu did. nunca conheci, nunca soube que vocês fizeram I isso. never knew you. Eu nunca conheci Away vocês. from me, evildoers. Afastem-se de mim, vocês que praticam a Those are the ones iniquidade. that are going to stand Agora, before that throne, estes white são throne. aqueles que vão ficar de pé diante daquele grande trono do juízo. If you look at the book of Isaiah, Se você ler o livro de Isaías, Isaiah chapter 53, Isaías capítulo the 53, rejection of Christ, a rejecting rejeição de Jesus, Cristo, rejeitando Jesus, the dangers of rejecting os the perigos de rejeitar o Salvador. Savior. As you see, the present day church Como doing. vocês veem, a igreja desse dia presente fazendo. Going back to sin and crucifying Voltando ao Jesus all pecado over e again. crucificando Jesus novamente. And he says E here, ele diz aqui, Isaiah 53 verse 3, Isaías 53, versículo he 3. was despised Ele foi and rejected desprezado by mankind, e rejeitado pela a man of humanidade. suffering and familiar with pain, Homem de dores, familiarizado like one com o from whom sofrimento. people hide their faces. Alguém como de quem os homens escondem o seu rosto. Foi And desprezado. we esteemed him E not. nós não o tínhamos em Look at estima, that não, type of rejection. não fizemos caso dele. Veja este That is the tipo type de of rejeição. rejection in the hearts Este é o of tipo de those that will rejeição not nos enter the corações rapture, daqueles but will go que into the não tribulation entrarão and no stand before the arrebatamento, white throne mas judgment. vão entrar na grande tribulação e vão ter que ficar diante do grande trono branco do juízo. wataingia katika dhiki na kisha wataenda kusimama mbele ya kiti cheupe cha hukumu. I want to describe them Eu first as quero an introduction. descrevê-los Nataka primeiro kuwatambulisha como kwanza kama introdução, utangulizi. Before we go into the antes de prizes entrarmos before nos the throne of God. prêmios Kabla diante tuingia do katika trono de zawadi Deus. tuzo mbele ya enzi ya Mungu. Zechariah chapter 11. Zacarias capítulo 11. Turn with me to Zechariah chapter Abram 11. Those comigo that reject em Jesus. Zacarias capítulo 11, aqueles que rejeitaram Jesus. Jesus. Zechariah chapter 11. Kitabu cha Zacarias capítulo I 11, can read 8 and 14. eu vou ler Ninaweza do kusoma 8 ao 8 hadi 14. 14. And it says the E following. ele diz Anasema o yafuatayo. seguinte, Verse 8 of Zechariah 11. versículo Mstari 8 wa de 8, kitabu cha Zacarias Zekaria 11. 11. Hallelujah. Aleluia. Haleluya. It says in 1 month I Ele got rid diz, of 3 shepherds. num Anasema mês kwamba eu me katika mwezi livrei mmoja dos nikawaondoa 3 wachungaji pastores. watatu. You see, the Lord is using his Você prophet vê que o Zechariah Senhor está Bwana usando o Bwana seu anamtumia profeta nabii wake Zacarias Zekaria hapa. aqui to present the good shepherd, the Messiah that is coming. ili kwamba kumwakilisha mchungaji mwema Masia ambaye yuaja, And how the Messiah para will be rejected. apresentar o Na bom jinsi pastor, ambavyo o Masias Messias atakataliwa. And vindo then the e como people ele will seria choose the foolish rejeitado. shepherd. Halafu watu Então as watamchagua pessoas yule escolhem o mchungaji pastor mpumbavu. tolo, Satan, Satanás, the o Antichrist. Pinga anticristo. Kristo. And so this is what the Lord is laying out here. Então Hivyo isso basi, que o hiki Senhor ndicho está Bwana colocando anadhihirisha diante hapa. de nós Verses 1 to aqui. verse 3, he Versículos presents the de 1 a judgment 3, that will consume those ele that apresenta reject o juízo Jesus. que vai Mstari wa kwanza consumir hadi aqueles watatu, que rejeitarem anawasilisha na Jesus. kudhihirisha hukumu ambayo itawakumba wale ambao watamkataa Yesu. So in a nutshell, that is the summary of that book. Hivyo basi kwa ufupi, Então, huo em ndio resumo, muhtasari wa este é o kitabu. resumo Then at deste the end, he livro. gives the prophecy of the Antichrist coming. Então Alafu ele dá a mwishowe profecia anapeana do unabii wa mpinga anticristo Kristo que está anayekuja. vindo. Whom he says, now when someone else will come in his own name, Ele you will diz, receive it. se outra pessoa vier em seu próprio nome, vocês irão recebê-lo. But that rejection of Christ is in the church today. Mas esta rejeição de Cristo está na igreja When you hoje. look at the lives of the Christians today, Quando you você can see olha a vida resistance dos to cristãos the will of hoje, God. They don't want to submit você fully. pode ver resistência à vontade de Deus. Eles não querem se submeter totalmente. And that's why Zechariah 11 verse É 8 por says, isso que em Zacarias 11:8 ele diz, says, in 1 month I got rid of 3 shepherds. ele diz, num mês eu me livrei dos 3 pastores. So the Lord was using Zechariah to Então prophesy o before Senhor them está in the way usando he's acting. Zacarias para profetizar diante deles
eles da forma mbele exata. zao jinsi ambavyo alikuwa anajiendeleza. So when they rejected the Messiah, Então, quando eles rejeitaram o Messias, then you see that they have rejected three offices. então three você vê que eles rejeitaram três ofícios, três ofício tatu, pastores. uchungaji mara tatu. Because the Messiah, number Porque o one, Messias came número as a king. ele Kwa sababu veio como Masia, rei. jambo la kwanza He alikuja- comes as a king. Ele yeye vem huja como kama rei. mfalme. Number two, he comes as a prophet. E número Jambo la 2, pili, ele yeye vem huja kama como nabii. profeta. Number three, he comes as a shepherd. Número Jambo la 3, tatu, ele yeye vem huja como kama pastor. mchungaji. So when he abandoned them for Então, rejecting quando him, eles they lost os three offices. Three abandona, shepherds wouldn't want to go. Hivyo basi, porque wakati eles o ambapo rejeitaram, aliwakataa kwa ajili então ya este kumpata, povo perdeu walipoteza três ofisi tatu kwa wakati ofícios de mmoja. uma In our vez. introduction Na tonight, nossa Katika utangulizi introdução, wetu usiku wa eles leo. perderam presenting those muito. who reject Jesus and Eu enter the estou tribulation. apresentando aqueles Inadhihirisha que na rejeitaram Jesus, kuwasilisha entraram wale na ambao tribulação. wanamkataa Yesu na kuingia katika dhiki kuu. In 1 month, I got rid of the three shepherds. Num mês Katika eu me mwezi mmoja, livrei dos três nikawaondoa wachungaji pastores watatu, The flock detested me, e o kundi la rebanho me kondoo detestava. walinichukia. and I grew weary of them, E eu me Nami cansei nikachashwa nao. deles. and said, E ele disse, Nikasema, I will not be your shepherd. então eu disse, não serei pastor de vocês. wache Que os wanaokufa que wafe, querem And the morrer perishing morram, perish. e os que estão perecendo And let those who are pereçam. left eat one another's E flesh. aqueles que lembrarem comam a carne uma das When you outras. reject the Lord, He abandons Quando you to your own você devices. rejeita o Senhor, Ele abandona você agora aos seus próprios, às suas próprias formas. Esse é o That's why the estado Lord terrível brought para this estar. emissary, this mission E é to the por earth, isso que o Senhor enviou este emissário nesta missão à to be able to terra, pull the church back, para to tell her to poder return. trazer a igreja de volta, para dizer para ela retornar. Verse 10 he No says, versículo 10 ele diz, Then I took my staff and called my staff called Favor and broke it, então eu peguei a minha vara chamada favor e a quebrei, and revoking the covenant I had made with all the nations. cancelando a aliança que tinha feito com todas as Here nações. is talking about total Aqui ele rejection. está falando de rejeição total. Verse 14 he says he breaks the second staff. No versículo 14 ele diz que ele quebra a segunda vara. Novamente, I'm using this to eu characterize estou for usando you isso those that para reject Jesus and caracterizar don't para enter the vocês rapture, don't enter aqueles que heaven, but they rejeitam slide into the Jesus. tribulation. Eles não entram no Great tribulation arrebatamento, stands eles before não the white entram throne no céu, mas eles se escorregam para dentro da tribulação e da grande tribulação, e então eles vão ter que ficar diante do grande trono branco do juiz. Luke chapter 6 verse 49. Lucas 6:49. Your ancestors ate manna in the wilderness. Os vossos ancestrais comeram maná no deserto, entretanto eles And so morreram. it's very powerful. He's Então é muito characterizing those poderoso, that ele reject está Jesus. caracterizando aqueles que rejeitam Jesus, Characterizing those that denounce caracterizando salvation in aqueles Jesus. que renunciaram à salvação em Jesus, Those that renounce holiness and go back to the world. aqueles que renunciam à santidade e voltam ao The mundo. book of Acts chapter 19. O livro de Atos, capítulo 19. Acts 19, 13 to 16 Atos says. 19, do 13 ao 16, ele diz. Once you reach there, we read together. Quando chegarmos lá, vamos ler Some juntos. Jews went around driving out evil spirits. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Swahili is very powerful. When you kutangatanga huko na huko, very mighty. Those loitering around. aqueles So que he estavam says, lá they perambulando, would essa é say, a palavra em in the name Swahili. of the Jesus whom Paul preaches, Então ele diz: em nome de Jesus a quem Paulo prega, I command you to come eu out. lhes ordeno que saiam. 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seba, dos chefes dos sacerdotes judeus. One day the evil spirits answered them. Dia os espíritos malignos responderam para eles: And Paul I know about. But who are you? Jesus eu conheço e Paulo Then eu the sei man quem é. brought the evil spirits, Mas quem são jumped vocês? on them
and overpowered them all. Então Kisha o yule mtu endemoniado aliyekuwa na pepo saltou mchafu sobre eles e os akawarukia, dominou a akawashambulia todos vikali eles. na kuwashinda kwa nguvu wote. And he gave them such a hot beating E eles Akawapatia os kichapo espancou kikubwa de kikali, com that they tamanha ran out of the violência house naked and bleeding que profusely. eles kiasi fugiram kwamba da wakatoka casa ndani ya ile nus nyumba e wakikimbia sangrando wakiwa uchi na wenye majeraha profusamente. wakivuja damu. Again, the Lord using this to characterize Novamente, to o you Senhor está those that usando have isso rejected para Jesus. caracterizar They para are vocês attempting to be in the church. aqueles Tena que Bwana rejeitaram akitumia hili Jesus e kwamba estão kuwatambulishia tentando wale ambao permanecer na igreja. wamemkataa Yesu na wako kanisani. 2 Timothy chapter 2. Segunda Timóteo capítulo 2. Before we begin the service. Antes de começarmos o sermão, Before we begin this service. 2 antes de Timothy começarmos chapter o culto, Kitabu cha 2 Timóteo Timóteo wa pili sura ya capítulo pili. 2, 2. Turn with me there. abram Ungane comigo pamoja nami lá, pale. Verse 19. versículo Mstari wa 19. And it says the E ele following. diz o Anasema yafuatayo, seguinte: Nevertheless, entretanto, Lakini hata hivyo God's solid foundation stands o firm, firme fundamento de Deus permanece inabalável, sealed with the inscription. selado com esta The inscrição: Lord knows those who are His. O Senhor conhece os dele. And everyone who confesses the name of the E Lord todo aquele que confessa o nome do Senhor must turn away from tem wickedness. que se apartar da Meaning iniquidade. those that reject Jesus Significando que aqueles que rejeitam Jesus, have refused to turn away from wickedness. eles se recusaram a apartar-se da iniquidade. Um terrível estado. Same thing you see in A Genesis chapter mesma 3. coisa que você vê em Gênesis capítulo 3. Genesis 3, 18, 19. Gênesis 3, 18 e 19. In our introduction Na tonight. nossa introdução desta noite. And it says, it will produce thorns and thistles for you. Vai produzir espinhos e abrolhos para vocês, And you will eat the plants of the field. e ele vai comer as By plantas the do sweat campo. of your brow, Pelo suor do seu you will rosto, eat your food. você comerá a sua comida Until you return to the ground. até que você retorne ao Since pó, from it you were porque taken. do pó você foi tirado. For dust you are, Então, pó and você to é, dust you'll return. e ao pó você retornará novamente. The Lord highlighting O the Senhor rejection of está Jesus. enfatizando a rejeição de Jesus. That when you reject God, Quando você rejeita Deus, that is what happens é to you. isso que acontece com vocês. The Lord abandons you to your own O devices. Senhor te abandona aos seus próprios esquemas. And so, when you look at the book of 1 Corinthians Então, chapter 4, quando verse você 5, olha no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo and the 5, last text of verse e 5, no último texto do versículo 5, where he says onde ele diz that each of you will appear before the Lord to receive your que praises. cada um de vocês comparecerá diante do Senhor para receber o louvor da He parte do essentially Senhor. talked about he talked about the great Essencialmente, judgment ele está seat falando a of Christ in the respeito kingdom of God. do grande tribunal de Cristo no reino de Deus, Which we are going to focus on no tonight. qual nós vamos focar nesta Where noite. everybody will be given prize, award, Então, reward. cada pessoa receberá louvor, prêmio, recompensa. You Entretanto, cannot look at that great the judgment seat mas você of the não pode Christ olhar in para glory este in the kingdom of grande God. trono do juízo de Deus, na glória, no reino da glória, o tribunal de Without looking Cristo, at those that fail to enter. sem olhar para aqueles que falharam em entrar. And caution this E generation. aconselhar, exortar essa geração para que eles tenham certeza de que eles vão mudar os seus And it caminhos. says in the book of Psalms chapter 5. E ele diz no livro dos Salmos, capítulo 5. Psalms chapter 5. Salmos, capítulo 5. Once you get there, we read Quando together. você chegar lá, nós vamos ler juntos. Psalm chapter 5, blessed people. Salmo, capítulo 5, povo abençoado. I'm going to read verse 5 when I get there. Nitasoma mstari wa 5 nikifika pale. And it says the Eu vou following. ler o versículo 5, ele diz o It says, seguinte. the arrogant cannot stand in your Ele presence. diz, os Anasema wenye arrogantes kiburi não hawawezi podem kusimama mbele yako. permanecer na all tua who do presença. wrong. Tu odeias todos os que That's praticam why o these mal. people cannot enter É heaven. por isso que este povo não pode entrar no céu. To stand before the E judgment ficar seat of Christ to diante get do prizes. trono do juízo de Cristo para receber os So we're going prêmios. to take a short 5-minute Então break. nós vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos. And then immediately we're Então, here. imediatamente nós já estaremos A aqui. short worship break in Um front of you. pequeno intervalo de adoração diante de vocês. 5 minutos. Time is shorter, serving love, live by faith. For the things of earth are passing,
This could be a day. This be the day that the Lord returns upon me. This be the day that He walks His children E este então poderia ser o dia. Este poderia ser o dia quando o Senhor retorna em glória. Então seja fiel, porque este poderia ser o dia quando Ele chama os seus filhos para a casa. Seja fiel na obra, enquanto você vigia e ora, porque este poderia ser o dia. Nestes dias de desespero, quando é tão difícil viver corretamente, apartem-se de toda tentação. Você tem que lutar contra as trevas. Irmãos, irmãs, o tempo é curto. Sirva ao Senhor em amor, viva pela fé, porque as coisas da terra estão passando. E este poderia ser o dia. Este poderia ser o dia que o Senhor retorna em glória. Este poderia ser o dia